Então vamos lá. Aqui nesse vídeo a gente vai trabalhar naquela moldura, né? Aquele enquadramento que acontece com os dois cantores. E eu quero dar uma ideia para vocês, principalmente para quem está aprendendo Photoshop, tendo esse primeiro contato e estuda design, trabalha com publicidade e cai num momento que é que quando você vai começar a produzir uma peça, você vai direto para o software e não faz um planejamento disso. E eu sei que isso é normal por dois motivos. O primeiro, pela falta de experiência, porque se você está começando, você vai já ir para a ferramenta que você executa pensando que é nela que você vai fazer tudo, sendo que, cara, você precisa fazer um planejamento antes. E segundo, porque é mais fácil. Porque imagina se você recebe uma demanda, você tem um objetivo a ser cumprido no seu trabalho, na agência, na produtora e tal, e você simplesmente sentasse no software e você conseguisse executar. Isso é tranquilo, né? É a etapa mais de boa a se fazer. E quando você vai vendo esses cursos, vai vendo o tutorial e por aí vai, é muito tranquilo, porque nós professores, quando a gente para fazer um vídeo para vocês, a gente para entrar numa sala de aula, aquela produção, aquela peça já está planejada. Aquilo já aconteceu, né? A parte de concepção, de aprovação na nossa mente, toda já aconteceu. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, mais ou menos, como eu planejaria essa peça. Porque, como eu falei, eu vi isso numa publicação, na rua, ou foi na própria internet. Para vocês terem noção que o máximo que eu posso no meu dia a dia, eu pego uma peça, tento reproduzir ela até hoje, por mais tempo que eu tenha trabalhando com comunicação. Eu vi uma animação, né, no caso eu trabalho com motion em si, né, com motion designer, com animação. Eu vejo uma animação, eu vejo uma produção, eu tento reproduzir ela nos meus trabalhos, nos meus estudos, né. É claro que, não vou copiar, mas muitas vezes para forçar o estudo, eu tento reproduzir aquilo que eu vi, colocar em outro contexto e tal. Isso faz com que a mente da gente ela fique abastecida, né, de referência no momento que eu for criar o conteúdo. Mas vindo aqui para nossa peça, o que acontece? Se você olhar aí a peça completa, você tem aqui uma moldura. Eu vou até renomear aqui essa camada, vou chamar aqui de BG, né, de background, certo? E aí, no caso, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma camada vazia que ela vai ser só de planejamento, beleza? E aí, aqui com o pincel, eu tento mais ou menos pensar onde essa moldura vai ficar, tá? Vocês devem ter visto nos vídeos anteriores a configuração do pincel, gente. É totalmente preso aqui ao size, né? Com o botão direito você controla o tamanho. Aqui em hardness você tem a dureza. E aí, por que eu tô te falando isso? Como eu vou criar aquilo a partir de textura, a partir de seleção, para eu não vir aqui fazer tudo de forma aleatória, eu tento desenhar mais ou menos como essa moldura vai ficar. Então, olha, peguei o pincel, aqui mesmo na minha área de trabalho, só que numa camada vazia, eu venho aqui e faço mais ou menos a minha pigmentação, né? Então, cara, eu quero uma moldura que ela fique mais ou menos aqui embaixo, ela vai ocupar aqui esse espaço, ó, olha lá. Não estou me apegando a nada de desenho, esse não é o resultado final, mas é algo que ele ocupe mais ou menos essa estrutura. Eu até tento, dependendo da situação, ver se o enquadramento dela aqui fica legal. Então eu costumo vir aqui, como eu já falei para vocês no outro exercício de fixação, eu venho aqui no menu View, eu tenho a opção aqui, né, de New Guide Layout, então ele cria aqui essa estrutura. Então ele está me dando aqui 3 colunas. Eu vou botar aqui 2 colunas. Ó. Então eu criei aqui mais ou menos essa base para eu achar aqui o centro. Só que as margens eu quero zerar. Acho que com... Ó, zerei aqui a direita e a esquerda. Vou botar aqui essas 3 colunas. Então, ó, mais ou menos aqui dessa forma eu consigo ver esse elemento. Deixa eu ver se eu subir aqui as 4 colunas. Olha lá. Ó. Então mais ou menos aqui nessas 4 colunas, talvez seja a divisão que eu quero. Então, ó, eu dou um OK e aqui eu tento escalonar a minha moldura de forma que é nesse espaço aqui que eu vou colocar os dois cantores. Então, eu planejei, fiz aqui um tracejado mais ou menos de como eu quero que essa moldura fique. Aí, beleza, planejei, imagina que é o meu primeiro contato. Aí, o que eu faço? Lá nos meus documentos, né, deixa eu vir aqui nos nossos arquivos,
Então, olha lá, capítulo 6. Eu tenho a textura de madeira que eu usei para criar aquela moldura. Então, nós temos esse arquivo aqui que é o Wood Texture Old Wood Original File, tá? Então, esse é o arquivo aqui que nós vamos utilizar. Vou levar ele lá para o Photoshop, abro aqui uma nova aba e a partir dele eu crio, né, a cópia aqui para o nosso documento. O que eu vou fazer? Por enquanto eu não vou me preocupar em nada em relação a tamanho, a estrutura e nada. Eu simplesmente vou tirar aqui ele de cima dessa camada de referência, vou trabalhar aqui mais ou menos dessa maneira. E aí no caso, com a ferramenta de seleção, como eu sei que tudo vai nascer a partir de uma textura, eu vou vir aqui e vou criar uma seleção tentando pôr mais ou menos na proporção que a minha referência tem. Então, ó, deixando aqui mais ou menos dessa maneira, eu tenho essa área, e aí agora, nesse objeto, né, nessa camada aqui abaixo, eu vou lá, aplico a máscara, e eu já tenho esse resultado. Então aqui, se eu tirar por enquanto a minha referência, eu já tenho esse tracejado, essa moldura aqui pra gente. Então, eu tenho uma referência para ter noção de posicionamento, de como as coisas vão ficar, a proporção, vamos dizer assim. E agora eu venho aqui e faço os outros elementos. Como eu sei que tudo vai partir desse princípio, nada me impede em fazer o seguinte. Pegar aqui esse elemento, eu vou duplicar ele. Então, eu dei aqui, né, um Ctrl J, tá aí. Trago esse aqui para cá, olha lá. Posso também fazer a cópia pressionando Alt, ó. Então, ó, pressionei Alt, já tenho a terceira camada. Com Ctrl T, eu vou lá e faço, né, a transformação, sendo que ele vai ficar posicionado aqui. Então, ó, deixo aí dessa maneira. E aí agora, novamente, um Ctrl J, trago para baixo e já foi. Então, eu tenho aqui essa ideia de mais ou menos como as coisas vão ficar. Se você achar legal, né, você pode até pegar aqui as imagens dos cantores em si, traz aqui para o seu documento, leva aqui para o Photoshop, que é onde eles vão ficar, e reduz aqui um pouco a opacidade para você ter noção se o tamanho e o posicionamento está interessante. Porque você reduz, vê mais ou menos como eles vão ficar aqui. Existe esse barato dessa composição, que é a ideia deles vazarem um pouco do enquadramento, essa ideia que eles estão atrás dessa moldura e estão saindo um pouco nessa parte aqui da cabeça. Então você tem que ter mais ou menos essa noção, tá? Então aqui você tem essa visibilidade, você já pode até tirar aqui sua referência, porque você consegue sentir aí mais ou menos a ideia da moldura. Porque depois que você fez isso, você entendeu a proporção, que você posicionou as coisas, eu me preocupo agora em fazer correções na minha máscara. A primeira correção é a seguinte, né? A textura, o fluxo dessa textura não tá legal para mim, né? Eu já criei o molde, eu sei que é nesse molde que eu quero, ainda vou transformar um pouco a máscara, mas eu sei que é nesse molde que eu quero. Então o que eu vou fazer agora é o seguinte, por exemplo, vim aqui nessa camada. Eu não quero que eu tenha esses talhos de cima para baixo na vertical, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o vínculo da minha imagem e da minha máscara, e dando um Ctrl T pra gente, eu vou lá e vou rotacionar o conteúdo aqui da madeira. Então você vai perceber que eu mantenho a máscara da mesma forma e estou movendo, né, o conteúdo que está dentro dessa máscara da maneira mais livre. E aí também eu vou trabalhar com uma escala para eu ter algo muito mais próximo ao orgânico e à proporção que o background tem. Não faz sentido eu ter uma textura super marcada, super presente, se a textura de fundo ela tem uma proporção, ela tem um tamanho acontecendo ali. Então eu preciso respeitar essa estrutura. Então da mesma maneira que eu fiz isso, eu venho para cá, faço a mesma coisa, dou um Ctrl T, vou botar aqui agora na vertical, aproveitar o sentido aqui das coisas. Algo que é legal, gente, eu peguei uma textura com um bom tamanho, com uma boa resolução, que vai me dar muito mais área de trabalho, certo? Eu acabo pegando da mesma imagem diversos pontos de textura que me ajudam a chegar no bom resultado. Então, novamente aqui, vou lá, já vou reduzir aqui bastante, rotacionei, então, ó, ficou aqui dessa maneira. Olha aqui os mesmos pontos, então vou trazer aqui para o outro lado, ó.
Então deixando aqui dessa forma, mesma coisa para cá, tirou, Ctrl T, rotaciona, aqui de pontinha, não, olha lá, acho que para cá fica legal. Então trabalhou aí dessa maneira e já foi. Então eu tenho aí, né, a distribuição dessa textura dentro da máscara que eu fiz a partir desse planejamento. Eu já posso até tirar aqui essa camada de rascunho que não vai ser útil no momento, beleza? Então, feito isso, coisas que eu acho legal, porque já trabalhei aqui nas imagens, né? Quando eu tirei o vínculo aqui da máscara, eu estou usando somente elas. Dependendo da situação, para não ficar algo tão... É até engraçado falar artificial, sendo que a gente está montando tudo isso aqui no Photoshop, mas para não ficar tão artificial, você pode dar um Ctrl T aqui na máscara, olha as notificações chegando, então a gente pode dar um Ctrl T aqui na máscara, escalonar um pouco para que a gente tenha certa... Como é que eu posso falar? Certa variação, né, na proporção dos elementos, no tamanho deles em si. Porque agora eu cheguei aqui, vou trabalhar com esse, mesma coisa aqui embaixo, olha lá. Aqui também eu vou deixar aqui um pouquinho mais fino, né? Ó, dessa maneira. Esse aqui eu vou reduzir bem menos. Aqui, dessa forma, acho que esse talho, né, pode ficar mais evidente aqui no centro. E aí você já tem essa estrutura. Então, trabalhou com ela, posso voltar os vínculos, né, para voltar a mexer, trabalhar tranquilo, porque aí agora eu só me preocupo com o posicionamento aqui das camadas, porque, por exemplo, essa emenda aqui dessas duas texturas, para mim não ficou legal. Então, de duas uma, ou eu aumento essa máscara, dou um Ctrl T e testo para ver se essa sobreposição ficou legal. Então, me agrada a certo ponto, como eu posso também colocar essa camada para baixo e o encaixe aqui ficou mais interessante. Então, ó, aqui é a mesma coisa, ó, levar aqui para baixo, trabalhar dessa maneira e eu consigo ter um bom resultado, né? As coisas acabam se mesclando de uma maneira legal. Essa textura aqui, né, por causa desse ponto, né, essa aberração na madeira, essa marcação, tô achando que ela pode ser bem menor, né, para não ficar algo tão agressivo. Então, aqui, lá, mais ou menos dessa forma, que aí tem esses dois talhos, esse detalhe aqui na madeira, e aí o encaixe fica interessante. E aí quando você bota os dois, ó, claro que eles vão sair daqui para eles virem selecionados e tal, você percebe que a proporção tá legal. Posso até pensar em já descer um pouco, ó, essas duas, deixa eu só colocar a máscara aqui vinculada de novo, posso descer aqui um pouco mais toda a nossa moldura para ter aí essa estrutura, certo? Então trabalhou aqui dessa maneira, vou até descer aqui eles mais um pouco, então é mais ou menos esse posicionamento que eles vão ter, mais ou menos essa proporção, certo? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. A ideia aqui desse vídeo, além de, claro, mostrar a máscara, essa ideia de você saber que a máscara pode ser vinculada, desvinculada, você mexer com o elemento, mexer com a própria máscara, é que esse planejamento aconteça em algum momento. Isso tem que estar na cabeça de vocês, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo.